Essa vai ser uma aula bastante breve e introdutória sobre o protocolo de transporte QUIC. Eu vou deixar como referências no último slide o artigo original do QUIC, que foi publicado no SIGCOMM de 2017, e também uma palestra de um dos autores do QUIC, onde ele apresenta muito mais detalhes do que eu vou discutir agora. O QUIC é um assunto bastante novo, ele não tem sido amplamente discutido nos livros textos da disciplina, mas, no entanto, ele é algo bastante importante e que está tomando forma nos últimos anos, e por isso é algo bastante interessante para se discutir nessa disciplina. Bom, esse é um breve outline do que a gente vai ver hoje, tá? Eu vou ser bastante sucinto em apresentar uma visão geral do QUIC, porque ele é necessário. A gente vai discutir alguns aspectos que são os aspectos de projeto fundamentais do QUIC. E, por último, eu vou relatar um pouco sobre os resultados preliminares já que avaliaram o desempenho do QUIC. Bom, o que é o QUIC? O QUIC é um protocolo de transporte e ele é cifrado, multiplexado e de baixa latência. E o objetivo do QUIC foi melhorar a performance de tráfego HTTPS. O QUIC ele foi proposto pelo Google, ele já está em desenvolvimento há vários anos, desde 2014. Ele já é amplamente instalado nos servidores do Google e também em clientes, por exemplo, o browser Chrome ou aplicativos do Google. Tá? E se estima que em 2017, esses números aqui são de 2017, quando o artigo foi publicado, que em torno de 35% de todo o tráfego do Google já era baseado em QUIC, no protocolo de transporte QUIC. E esses 35% corresponderiam, então, a 7% de todo o tráfego da internet. Tá? Certamente, esses números são diferentes hoje, mas já dava para se ter uma ideia de como ele estava sendo amplamente adotado, ou seja, não era algo puramente experimental. Algo interessante mostrado no artigo, então, seria esse gráfico que mostra o percentual de tráfego QUIC sendo utilizado dentro do Google, e se percebia, então, que isso vinha no incremento e houve uma queda bastante abrupta em janeiro de 2016, né? Em dezembro de 2015 e janeiro de 2016. Isso ocorreu devido a um bug de segurança que eles tiveram que fazer desabilitar e depois retomaram, e hoje o crescimento ele continua bastante acelerado. A ideia do QUIC é substituir boa parte daquela pilha tradicional que a gente já vinha discutindo nesse semestre. Tá? Então, a gente discutiu recentemente HTTP2, a gente discutiu também os protocolos TCP e IP, né? Tem o protocolo de segurança, o Transport Layer Security também, que fica entre HTTP e TCP, mas a ideia do QUIC é substituir boa parte dessa stack, dessa pilha, fazendo com que ele seja, então, algo chamado de um User Space Transport Protocol. Ele é um protocolo de transporte em User Space com uma base sobre UDP. Tá? E é bem interessante a palestra do autor desse artigo, onde ele discute as motivações por trás disso. Eu vou tentar dar uma breve pincelada sobre esse assunto na aula de hoje, mas a gente vai ver algumas das razões pela qual isso foi motivado. E a primeira coisa que vem em mente é, ok, mas se eu fizer, então, QUIC sobre o UDP, eu perderia todas as garantias que o TCP dá, né? Como controle de congestionamento, retransmissão, entrega confiável e por aí vai. E, de fato, rodando QUIC sobre o UDP, a gente perde todas as características. Mas a ideia é que o QUIC, ele, em user space, ele implemente diversas das funcionalidades que a gente teria de outra forma no protocolo TCP. Então, a ideia é que o QUIC ele implementa segurança e também funções que o TCP tradicionalmente implementaria, como controle de congestionamento, controle de fluxo também, e
e loss recovery, né? Então, eu poder me recuperar a perda de pacotes. E isso tudo, então, é provido dentro dessa camada Quick. Tá? E o próprio HTTP2, ele acaba sendo reduzido também, porque parte do que o HTTP2, daquilo que a gente discutiu na aula anterior, do que ele provê, isso acaba sendo incorporado pelo Quick automaticamente, tornando essa camada de HTTP2 um pouco mais fina. Então, essa é a ideia geral do Quick, tá? Em um slide. Bom, vamos um pouquinho mais a fundo assim, discutir por que foi necessário, então, fazer essa mudança. A gente viu que o HTTP2 ele melhorou muito a situação daquilo que existia antes, né? Então, se já estava bom, por que agora mudar para essa nova arquitetura, para essa nova stack? Bom, então, por que Quick? Bom, um dos pontos mencionados pelos autores é a questão chamada de Protocol Entrenchment. Tá? A ideia é que é muito difícil mudar hoje qualquer coisa baseada em TCP. Tá? Existe uma ossificação hoje na forma como a internet foi construída e qualquer mudança no TCP ela tende a quebrar coisas que funcionavam. Tá? Em particular, o que acontece é que qualquer conteúdo de pacote que não esteja cifrado com algum tipo de segurança fim a fim, por exemplo, os TCP headers, eles podem ser inspecionados e modificados por middle boxes. Tá? Middle boxes são componentes intermediários na rede que fazem alguma função que vai além de encaminhamento de pacotes. A gente discutiu isso em alguma das aulas passadas. Tá? Então, por exemplo, um firewall é uma middle box, um Intrusion Detection System, um Deep Packet Inspection pode ser uma middle box, um NAT, um Network Address Translator, pode ser uma middle box. Então, eu posso ter várias middle boxes no meio do caminho entre os endpoints que fazem coisas além de simplesmente encaminhar pacote. E o ponto é, qualquer coisa não cifrada, como, por exemplo, TCP Packet Headers, eles podem ser inspecionados e modificados por essas middle boxes. Então, fazer qualquer mudança em termos de TCP pode quebrar coisas que funcionavam, devido a essa ossificação que acabou se criando em torno dessas middle boxes. Tá? Então, por exemplo, um firewall, se ele tentar, ele provavelmente vai tentar bloquear qualquer coisa com que ele não esteja familiarizado. E um NAT, um Network Address Translator, ele tipicamente ele vai fazer modificações, vai se reescrever valores do cabeçalho. Tá? Essas ações, elas tendem a não serem compatíveis com mudanças no TCP. Então, qualquer mudança no TCP faria com que essas ações elas não se comportassem adequadamente. Bom, uma outra razão pela qual o Quick foi proposto foi o Implementation Entrenchment. Então, a ideia aqui é que o TCP ele é geralmente implementado dentro do kernel do sistema operacional. Tá? E isso faz com que seja muito difícil fazer modificações. Tá? Então, por exemplo, máquinas Windows legada podem demorar anos para terem o seu protocolo TCP atualizado. E esse fato dessa implementação ela tá engessada, trancada, isso faz com que o deployment, a velocidade de deployment do TCP, de mudanças, ela seja impactada também. Então, é muito difícil mudar hoje o TCP, não só por essa razão aqui, mas também por essa razão aqui. Tá? Bom, uma outra razão pela qual o Quick foi proposto é devido ao delay de handshake que existe em conexões como TCP. Então, conexões TCP, elas implicam num delay de 1 RTT, tá? De 1 round trip time, para fazer o setup. E se, além do TCP, eu estiver usando o TLS, Transport Layer Security, em cima do TCP, eu vou ter, adicionalmente, aquele 1 RTT, eu vou ter outros 2 RTTs. Tá? Então, isso, de fato, não é ideal. Tá? A gente discutiu na aula sobre HTTP2, que, tipicamente, para eu carregar uma página,
eu preciso trazer uma série de objetos. Tá? Então, além do HTML base, eu preciso trazer imagens, arquivos de áudio, eu preciso trazer arquivos de JavaScript, arquivos de CSS, eu preciso trazer vários tipos de arquivos. Antes do HTTP2, o que acontecia era que existia uma série de conexões sendo abertas, e essas conexões, uma vez estabelecidas, elas eram utilizadas para trazer esses recursos, esses objetos. E já foi um avanço eu poder utilizar 6 conexões em paralelo. Então, eu utilizava aquelas conexões persistentes e utilizava 6 conexões em paralelo. Então, consequentemente, eu conseguia reduzir esses delays. Então, o HTTP2, ele propôs a ideia de tu usar uma única conexão e multiplexar os streams representando os objetos que tu quer carregar dentro daquela única conexão. Ele já conseguiu auxiliar nesse aspecto. Mas tu ainda tinha o impacto do round trip time delay para estabelecer aquela conexão. A ideia do Quick é basicamente eliminar esse delay. Tá? E uma última razão que levou à concepção do Quick é o problema do head of line blocking delay. Tá? Então, o head of line seria o cabeça da fila, né? O primeiro da fila. Então, o que acontece é que, utilizando a abstração do byte stream que o TCP usa, embora o HTTP2 ele envie diversos streams independentes sobre a mesma conexão TCP, então a gente discutiu isso na aula de HTTP, a ideia da abstração utilizada no HTTP2 foi eu utilizar uma única conexão TCP, só que dentro dessa única conexão TCP, eu encapsulava streams independentes, onde cada stream se encarregava de baixar, por exemplo, uma parte da minha página. Por exemplo, um stream poderia corresponder ao HTML base, mas um outro stream poderia corresponder a uma imagem de diversos tipos de imagens, um outro stream poderia ser um arquivo de áudio, os outros streams poderiam ser JavaScript. Tá? E a ideia é que eu fazia a multiplexação desses streams dentro de uma única conexão TCP. O problema é que, para o TCP, tudo é byte. E tudo sendo byte, o TCP ele não consegue distinguir entre os diferentes streams. O HTTP2, ele conhecia os streams diferentes. E ele sabia qual que ele tinha prioridade e os streams independentes. Só que quando isso era colocado sobre o TCP, isso era apenas um byte stream. E o que pode acontecer, o que acontece de fato, é que no caso de perdas de pacotes no TCP, eu vou estar causando impacto em todos os streams do meu HTTP2. Então, todos os streams do HTTP2 eles são enviados sobre a mesma conexão TCP, só que o TCP não distingue isso. Então, qualquer tipo de perda de pacotes, retransmissão e fazer com que o envio ou a recepção desses pacotes ela atrase, isso vai ser compartilhado por todos os streams. Então, a perda de um pacote num stream vai impactar todos os outros, porque por TCP aquilo vai ser um byte stream único que vai ter que ser vai ter que ter ser sujeito a retransmissão e confirmações, independente de ser separado em streams ou não. Então, isso acaba impondo uma latência na aplicação, porque a aplicação, apesar dela conhecer os streams e saber quais são prioritários, para o TCP ele não sabe nada disso e ele trata tudo como um único bolo. Bom, essas são as principais questões que motivaram o Quick. Então, o que o Quick faz para endereçar essas questões? Então, como que ele lida, por exemplo, com o Protocol Entrenchment, que é o fato de que, hoje em dia, qualquer middle box ela vai acabar manipulando ou inspecionando
qualquer dado de um pacote, inclusive os headers TCP, que não esteja cifrado. Então, o que o Quick propõe é que todos os pacotes sejam autenticados e cifrados, evitando, assim, que qualquer tipo de BuildBox tente modificar esses pacotes e, portanto, né, isso causaria um engessamento, né, do uso das middleboxes, portanto, evitando esse engessamento. Ele simplesmente impede que as middleboxes manipulem esses dados cifrados. Como é que o Quick propõe evitar esse engessamento de implementação? Bom, o Quick ele é implementado em user space. Tá? E ele sendo implementado em user space, ele facilita o deployment em vários clientes. Por exemplo, essa estratégia foi usada pelo Google justamente para poder distribuir o Quick junto com o browser Chrome, tá? Ou com aplicativos que o Google distribui, facilitando, assim, largamente a adoção do protocolo. Tá? Bom, como é que o Quick lida com o handshake delay? Bom, a ideia é, primeiro, tu ter um handshake criptográfico que minimize a latência, no sentido de que se tu já conhece um servidor, se tu já fez comunicação com aquele servidor e tu já tem as credenciais dele, tu consegue reduzir a latência para zero. Tá? Então, tu consegue reduzir esse RTT de handshake para zero no caso de tu já conhecer o servidor. Tá? Então, se tu não conhecer o servidor, é a primeira vez que eu estou acessando um determinado servidor, daí tu vai ter um tempo de um RTT, tá? Para negociação das credenciais. Tá? Além disso, o fato de tu anteriormente tu usar o TCP e sobre ele o TLS, tu tinha uma redundância de handshakes. Então, isso foi removido pelo Quick. Então, aqueles handshakes redundantes que tu tinha e o overhead que tu tinha por fazer isso em múltiplas camadas, isso foi totalmente reduzido. Tá? Então, foi eliminado, na verdade. Foi eliminado. Tá? E existe apenas um handshake único agora, com otimizações no sentido de que se eu já conheço aquele servidor, eu já conheço as credenciais, eu consigo minimizar bastante esse delay. E por último, a questão do Head of Line Blocking, que era a ideia do TCP ele tratar como um stream único, apesar da aplicação saber que havia diferentes recursos, diferentes objetos sendo baixados, a ideia é que o Quick elimina isso usando uma abstração de streams, ele traz aquela abstração de streams que o HTTP2 tinha, agora ele traz para a camada de transporte. Tá? Então, por isso que a gente diz que essa camada aqui do HTTP2 ela acabou ficando mais fina, porque algumas abstrações que a gente viu que o HTTP2 ele faz, elas acabam sendo trazidas para a camada de transporte. Tá? E agora, o protocolo de transporte, conhecendo os streams e tratando eles individualmente, se eu perder um pacote num stream, eu não vou bloquear a transmissão dos outros streams. Tá? Eu só vou bloquear a transmissão de dados daquele stream. Tá? Então, se a loss de um pacote ela vai bloquear somente streams de dados daquele stream. Vai bloquear somente os dados daquele stream. Outros streams independentes, eles não vão ser afetados. Tá? E isso a forma como foi escolhido fazer isso é tornando a camada de transporte, por uma falta de melhor termo, vou usar, a camada de transporte ficou aware, né, ficou ciente desses streams. Enquanto que antes, em HTTP2 padrão, a aplicação conhecia os streams, mas a camada de transporte ela era cega isso. O TCP era puramente um byte stream. E agora a camada de transporte ela consegue lidar com isso individualmente. Tá? Então é um aspecto bem interessante. Tá? Eu vou falar sobre alguns detalhes dessas características em seguida, tá? São mais poucos slides, mas, por exemplo, o primeiro deles é a questão de stream multiplexing, que era o que eu estava falando agora. Tá? No TCP, por exemplo, a HTTP2 rodando sobre TCP, ela multiplexa aqueles streams
sobre um único byte stream. Tá? É um único byte stream abstraction, que era aquilo que a gente viu. E o que o Quick faz é o que o Quick faz é suportar então múltiplos streams dentro de uma conexão, de modo que se um pacote UDP seja perdido dentro de um stream, ele só vai impactar aquele stream. Tá? E outros streams, eles podem continuar sem que nada tivesse acontecido. Tá? De fato, eu acabei de mencionar isso no slide anterior, mas é a forma como o Quick faz para deixar o protocolo de transporte ciente dessas diferentes unidades de dados que tu está transmitindo. Para o TCP era uma coisa única. O Quick ele separa em streams. Tá? Isso foi herdado diretamente do HTTP2, tá? Então, tu também tem os teus streams IDs, tá? Eles são alocados de forma estática. O que acontece é que o stream ID ele é um campo, né, no frame que a gente tinha visto no HTTP2, né? Isso foi trazido agora para o Quick. E os números ímpares são usados por streams iniciados pelo cliente, os números pares são usados pelos streams iniciados pelo servidor. Tá? Mas é a mesma abstração que foi trazida para o protocolo de transporte. E assim como o HTTP2 ele definia as prioridades, isso continua valendo agora. Tá? Então, os endpoints, eles usam aquele campo do cabeçalho de prioridades para definir o que eles querem dar, para qual stream eles querem dar maior prioridade. Tá? Isso se manteve no HTTP2 naquela camada um pouco mais fina. Um outro aspecto interessante do Quick é, bom, agora que tu não tem mais a entrega confiável, o controle de perdas, ele pode ser feito, ele é feito pelo Quick, só que ele pode ser feito de uma forma diferente. Tá? O que acontece é que no TCP, o número de sequência ele é usado para duas coisas. No TCP, o número de sequência ele é usado para garantir confiabilidade, né? Porque tu usava isso para detectar que tu perdeu algum pacote e daí solicitar que ele fosse transmitido. E tu também usava o número de sequência para ordenar os dados no receptor. Tá? Só que esse uso duplo de um mesmo mecanismo, ele causava algo chamado Retransmission Ambiguity Problem, tá? Um problema de ambiguidade de retransmissão. Tá? E o ponto é, uma vez que todo segmento TCP que era retransmitido, ele tinha o mesmo número de sequência, o mesmo número de sequência daquele número original, o ACK ele não podia ser usado para determinar se ele estava fazendo o ACK daquele pacote original que tinha sido transmitido, ou se o ACK ele estava confirmando que a retransmissão foi recebida. Tá? Isso porque tanto o pacote original como aquela retransmissão carregava o mesmo número. Tá? E esse problema dessa incerteza, né, que é a ambiguidade, né, que é a ambiguidade da retransmissão, essa incerteza de o que esse ACK está me dizendo. Ele está me dizendo que ele confirmou o pacote original ou ele está me dizendo que ele confirmou a retransmissão? Isso levava a coisas não ideais, por exemplo, era muito difícil estimar um RTT, tá? Porque aquele ACK que veio bem depois, ele poderia tá confirmando tanto o pacote original como a retransmissão. Então, estimar o RTT nessas condições era extremamente ambíguo. O Quick, ele melhora isso. Tá? O Quick cada pacote vai ter um novo número. Cada pacote vai ter um novo número. Mesmo em caso de retransmissão. Tá? Isso é bem diferente do TCP. Então, no Quick, eu mandei um pacote, se eu tiver que retransmitir aquele pacote, ele vai ganhar um número diferente. Um outro número sequencial diferente. E agora tu separou. Antes tu tinha essa combinação de concerns aqui, agora tu separou. Agora o packet number ele vai ser usado só para definir a ordem de envio. E o stream offset, que é um outro contador agora, ele vai ser usado para definir a ordem de entrega. Tá?
E eu consigo separar agora as duas coisas. Tá? Eu separo as duas funcionalidades. Tá? E uma das vantagens que isso traz é que todos os ACKs no Quick, eles carregam explicitamente um delay, tá? É um delay extra, que ele se refere ao delay entre o recebimento do pacote e o momento que o ACK foi enviado. Tá? É um delay adicional. E como agora os ACKs eles não são ambíguos mais, porque agora eu tenho um ACK exatamente para cada pacote enviado, eu consigo fazer um RTT, uma estimativa de RTT muito mais precisa do que eu conseguia antes. Tá? E eu consigo fazer também melhor controle de perdas. Tá? Isso é também uma vantagem bem interessante sobre o TCP. Tá? Então, no TCP, a gente viu que vários controles que a gente discutiu nas últimas aulas, eles eram baseados numa estimativa que eu conseguia calcular a partir do ACK, mas vocês precisam ter em mente que aquele ACK, ele não permitia uma estimativa muito precisa. Tá? Justamente por eu não saber se ele estava confirmando a transmissão original ou alguma retransmissão. Então, eu tinha muitas incertezas naquele cálculo. Eu não tenho essas incertezas com o Quick. Tá? Isso é muito mais preciso e me permite, então, fazer algoritmos muito mais otimizados, então, para o tipo de rede que eu tenho. Tá? E um último aspecto que eu queria mencionar é a questão do flow control e congestion control. Tá? A gente tinha isso no TCP, agora a gente não tem mais TCP, a gente tem o DP, a gente sabe que o DP não tem essas funcionalidades, então quem implementa isso agora é o Quick. Tá? E eu tenho dois níveis de flow control, eu tenho um flow control por conexão, tá? Onde é possível limitar a quantidade de dados que o emissor envia e, portanto, a quantidade de dados que ele consegue, que vai consumir no receptor do buffer, no buffer do receptor, entre todos os streams. Então, por conexão, o cliente ele pode especificar qual parcela do buffer ele vai acabar consumindo, mas eu também tenho um controle por stream. Lembrando que dentro de uma conexão, eu posso estar transferindo, por exemplo, várias imagens, vários arquivos, vários elementos, vários recursos que compõem uma página HTML. E eu posso ter esse controle de fluxo por stream também. Tá? Então, o cliente pode ter esse controle. Então, eu consigo especificar, eu consigo limitar qual percentual do buffer que o sender vai consumir para algum stream específico. Então, sei lá, para a imagem do gatinho, eu quero consumir pouco espaço de buffer. E para o documento base ou para um arquivo de CSS, eu quero consumir um espaço maior. Tá? Então, eu consigo definir esse flow control com grão bastante fino. E em termos de congestion control, o Quick, ele não implementa nenhum. Ele não implementa nenhum mecanismo, ele não especifica nenhum mecanismo específico. O que ele permite é uma interface que tu possa plugar diferentes algoritmos. E a implementação atual do Quick, ela utiliza o Cubic, que a gente discutiu em algumas aulas atrás. Tá? Mas o protocolo por si só, ele não determina que um determinado algoritmo tenha que ser utilizado. Tá? Então, ele é extensível, ele é plugável e a implementação atual é Cubic. Bom, só para finalizar, eu queria só mencionar um pouquinho sobre os resultados obtidos pelo Google em experimentos de larga escala. Então, lembrando que os servidores do Google já implementam Quick, né, e eles recebem, então, bilhões de requisições por dia. E o Quick também está implementado em browsers do Chrome, né, e também em aplicações móveis como YouTube e Google Search dos dispositivos móveis. E com base nesse deployment de larga escala, o Google foi capaz de fazer diversos experimentos bem completos e eles conseguiram chegar a resultados bem impressionantes. Tá? Então, em termos foram medidos tanto a redução em termos da latência de pesquisas do Google Search e também reduções nas taxas de rebuffer de vídeos do YouTube. Tá? O rebuffer, ele é a percentagem do tempo que o vídeo pausa durante o playback para
que tu possa recarregar os buffers e continuar a transmissão. Então, eles mediram através do Quick, então, o percentual de redução dessas pausas, do tempo percentual que tu fica pausando o vídeo para poder dar o playback. E foi constatado, então, que em termos de Google Searches, houve uma redução de 8% de tempo para o desktop e uma redução de 3,6% em aplicativos de telefones móveis. E em termos de rebuffer, houve uma redução de 18% para aplicações desktop e 15,3% para aplicações mobile. Tá? Então, são resultados bem interessantes. Essa tabela aqui mostra apenas a redução em termos de latência da Google Search, mas o artigo também mostra redução em termos de percentual de tempo de rebuffer que tu fica. E uma observação importante aqui é que o Quick, ele tende a impactar, ele tende a melhorar a performance em situações onde tu tem uma latência mais alta. Então, é nessa parte da tabela que a gente vê as melhorias acontecendo. Tá? Então, nos experimentos, aqueles que possuíam a latência mais alta, situações, né, clientes, aqueles que tinham como experiência uma latência mais alta, esses foram os mais beneficiados. Tá? E se a latência já era boa antes, o Quick ele também não melhora muito. Tá? Ele não ajuda muito. Então, ele tende a beneficiar aqueles usuários que têm uma qualidade pior hoje. Tá? E isso ele é constatado também quando o artigo analisa as melhorias percebidas separadas por país. Tá? Então, a gente consegue ver que, por exemplo, em países como Coreia do Sul e Estados Unidos, onde o tempo médio de mínimo RTT aqui era 38,50, os ganhos que tu tem com o Quick, eles são bem modestos. Né? Então, em Search Latency, houve uma redução de 1,3% e 3,4%. Tá? Em termos de Rebuffer Rate, houve também ou nenhuma ou pouca redução. Mas o que o artigo observa é que em países onde a qualidade da rede é pior, onde eles têm um RTT médio maior, por exemplo, o exemplo destacado no paper é a Índia, que teria, então, um tempo mínimo de RTT médio de 188 milissegundos, nesses países tu vê que a redução, então, ela é bem mais proeminente. Tá? Então, a gente consegue ver uma redução muito maior. Então, isso mostra que o objetivo do Quick é melhorar aquilo que não está bom. Mas aquilo que já está bom, ele melhora muito pouco. Tá? Então, essa é uma das conclusões do Quick. Tá? Bom, eu com isso eu vou encerrar. Tá? Eu deixo aqui uma referência para o artigo. Tá? Essa referência está grande, mas o artigo é esse aqui, The Quick Transport Protocol, tá? Design and Internet Scale Deployment, que foi um artigo publicado no SIGCOMM 2017. É um trabalho bastante recente, até por isso ele não se encontra nos livros texto ainda. São vários autores, tá? Os autores do Google aqui. E eu deixo também como referência uma apresentação do Jana Iyengar, que é um dos autores, tá? É um dos autores do Quick, e ele faz uma apresentação muito mais detalhada do que essa que eu acabei de fazer, mas ele faz uma apresentação muito mais técnica, com muitos mais detalhes, então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo também. Tá? Então eu espero ter conseguido apresentar apenas uma visão geral, uma pincelada do que o Quick faz, visto que esse é um protocolo novo, mas ele está em ampla adoção e em breve vai se tornar um dos padrões da internet.